Olá, vamos continuar com os nossos testes em PHP, com PHP Unity, e agora nós estamos abordando aí testes end-to-end, né? Então fizemos os testes aí da nossa consulta de customers, da nossa inserção de customers, agora fizemos do nosso update também, e agora nós vamos fazer aí do nosso delete, né? Então vamos lá, deixa eu colocar o delete aqui já, a sentença aqui do delete aqui já no nosso index, tá? Então, primeiramente, eu já vou validar se a gente recebeu ali o ID do customer na nossa URL. E se a gente recebeu, nós vamos executar esse cara aqui, tá? Se não, nós vamos retornar o erro 404, dizendo que é preciso enviar um ID aí, tá? Para para a nossa URL, né? Então, vou dar um break aqui. Vamos fazer o seguinte, já vamos colocar o default aqui nosso e retornar aqui um 405 aqui, caso o endpoint não seja válido aí, né, a requisição esteja fora do contexto aí da nossa API, tá? Então, primeiramente, vamos para o nosso controller desenvolver o nosso delete. Vamos lá para o nosso controller. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar um destroy. Esse cara vai retornar também uma string. É um JSON, né? A gente está setando aqui como uma string. E aqui nós vamos colocar aqui como destroy o nosso repository. A gente ainda não tem esse método lá, tá? A gente ainda não tem esse método. E vamos retornar deste jeito aqui, tá? O customer vai ser um booleano e vamos retornar essa mensagem aqui. Agora vamos lá no nosso repository, desenvolver aqui o nosso delete. Então veja que nós já temos um método aqui, eu só renomeei esse método. Eu vou também na minha interface e refatorei aqui o nome do meu método. Antes de fazer o teste end-to-end, vou corrigir aqui o teste. Vou corrigir aqui o teste do repository, tá? Visto que eu mudei o nome do método, então eu tenho que mudar aqui também. Tá ok? Então nós temos aqui o nosso delete no controller. Aliás, é destroy, né? É destroy, gente. Vou colocar aqui, ó, destroy. Destroy. Aí fica bem Laravel, né? Bem Laravel pattern. Destroy, destroy. Aí vou aqui no meu repository test. Destroy. No meu controller, destroy. Meu controller, eu entendo que eu tenho que receber aqui o ID, né? Entendo que eu tenho que receber aqui o meu ID. Estou aqui no meu controller. Meu index. E aqui no meu index, eu dou um destroy também. E tenho que receber um inteiro. Deixa eu só confirmar que no meu controller também está destroy, ok? Então nós vamos testar agora na nossa API aqui. Vamos desenvolver o método de teste end-to-end do nosso delete. Então vamos lá. Então fiz uma requisição aqui com o método delete aqui no meu customers. E essa mensagem tem que ser retornada, né? Vamos ver se a mensagem está correta. É isso mesmo. Então, estou fazendo a requisição aqui no meu delete. O status code desse cara tem que ser 200 e temos que ter essa mensagem aqui no nosso retorno. Então, eu vou efetuar aqui o teste deste método específico. Então, vejamos aqui, ó, um teste e duas asserções. Ó.
Então temos duas asserções. E assim nós concluímos aqui o nosso teste end-to-end, né? E toda a nossa pirâmide de testes aqui com PHP Unit, PHP e Docker, nosso VS Code. E se seguirmos esta pirâmide de teste, nós teremos aí uma qualidade de software muito maior, né? Porque nós atentamos para detalhes e comumente desenvolvendo ali só os testes funcionais ali, o teste no browser, o teste do usuário, normalmente a gente não atenta para essa riqueza de detalhes, a qual nós estamos atentando aqui, né? Então, antes de submeter aqui a aplicação, a API aos testes do usuário, né? Eu me certifiquei de toda a qualidade aqui de software, né? De muitos erros. Então, quando cai na mão lá de um QA, de um tester, né? As pessoas testarem ali no browser, o usuário final, tal. Então, nós estamos poupando, não que seja impossível, né? Acontecer bugs e determinados erros. Isso não vai eliminar totalmente a possibilidade de erros, né? Mas nós já tentamos aqui para muitos cenários, muitos possíveis problemas, né? Que poderiam ter acontecido e teremos aí uma qualidade aí de software muito maior. Eu peço que você deixe seu like aí, tá? Se inscreva para que o conteúdo chegue a mais pessoas. O código tá lá no nosso GitHub e deixe seu comentário aí para a gente continuar, né? Esse conteúdo. E muito obrigado aí, até a próxima.